Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre oligopólio e teoria dos jogos, tá? Para a gente explicar o comportamento oligopolista, a gente tem que entender de teoria dos jogos. Teoria dos jogos nada mais é do que um estudo que mostra o comportamento dos agentes sociais e econômicos. A teoria dos jogos, ela é muito utilizada na economia, na administração, para explicar o comportamento dos agentes econômicos, para explicar como as relações de negócios, como as relações políticas, como as relações econômicas ocorrem entre os agentes econômicos e sociais, entre os agentes políticos, né, entre países, né, entre indivíduos. O exemplo clássico da teoria dos jogos é o dilema dos prisioneiros. Né? Tem dois criminosos que cometem um crime simples, são presos através desse crime, e a polícia, né, o delegado desconfia de que eles, na verdade, cometeram um crime muito mais rigoroso, um crime muito mais hediondo, né? Por exemplo, um latrocínio. Só que o delegado não tem provas para garantir ou para garantir a prisão deles, né, para garantir que realmente eles sejam condenados com uma pena mais rigorosa por esse crime. Então, o que, que o delegado faz? O delegado estabelece uma estratégia. Qual é a estratégia? A estratégia é isolar os dois. Nesse caso, nós temos dois criminosos nessa lâmina, Bonnie e Clyde. Tá? E esses dois criminosos vão ser separados em células, vão ser isolados em células, vão ser entrevistados individualmente, né? Vão ser entrevistados de forma isolada, e mais do que isso, vão ter um interrogatório onde há um estímulo para que eles confessem que cometeram tanto, né, o crime mais simples, mas principalmente o crime de latrocínio. Né? Bom, então começa a construir um jogo. Nesse jogo nós temos dois participantes, que são o Bonnie e a Clyde. Nós temos duas estratégias para cada participante: confessar ou permanecer em silêncio. Cada um vai tomar a sua decisão baseado na sua otimização, buscando otimizar o seu resultado. E a partir daí, a partir dessa lógica de que cada um não tem garantia de que o outro vai cooperar com ele, não tem garantia de que o outro realmente vai garantir um comportamento cooperativo, que o outro vai ajudar ele, cada um toma as suas decisões baseado na sua crença de que ele quer maximizar o seu ganho ou minimizar o seu prejuízo nesse caso. Bom, então nós temos aqui o jogo, né? Na parte branca temos 4 quadrados, né? O primeiro quadrado seria permanecer em silêncio, confessar, o segundo quadrado, confessar, confessar, o terceiro quadrado, confessar, permanecer em silêncio, e o quarto quadrado, permanecer em silêncio, permanecer em silêncio. E aí, cada jogador vai jogar de acordo com a estratégia do outro jogador. Então, por exemplo, se a Clyde decide confessar, o Bonnie tem duas estratégias: ou confessa ou permanece em silêncio. A melhor estratégia, diante da decisão da Clyde confessar, é confessar, porque se ele permanecer em silêncio, ele vai pegar 20 anos. Se ele confessar, o Bonnie pega apenas 8 anos. Se a Clyde decide permanecer em silêncio, a melhor estratégia do Bonnie continua sendo confessar, porque ele vai ser solto. Senão, se ele permanecesse em silêncio, pegaria 1 ano. Bom, por outro lado, se o Bonnie decide confessar, a melhor estratégia da Clyde é confessar, porque ela pegaria apenas 8 anos, né, ao invés de pegar 20 anos. Se o Bonnie decide permanecer em silêncio, a melhor estratégia da Clyde é confessar, porque ela seria solta, né, e, e ele seria ou seria condenado aqui. Então, a melhor estratégia é confessar. Bom, então o que acontece? Se a gente olhar aqui os 4 quadrantes, onde é que nós vamos ter duas respostas? Qual o único quadrante que vai ter duas respostas? Vai ser no quadrante confessar, confessar. Ambos irão confessar diante do delegado o crime.
pegando cada um 8 anos. Contudo, isso não é um jogo cooperativo. Eles não cooperaram entre eles. Eles não buscaram o melhor entre eles. O melhor entre eles seria esconder a informação. Esconder a informação de que cometeram latrocínio. Ou seja, a melhor estratégia seria permanecer em silêncio, de tal forma que cada um seria condenado por apenas 1 ano, ou seja, teriam apenas 2 anos de cadeia. Agora não. A estratégia que eles adotaram foi uma estratégia de garantir o mínimo individual, não o mínimo coletivo, de tal forma que cada um vai ser penalizado com 8 anos, totalizando 16 anos. Essa estratégia não é uma estratégia ótima do ponto de vista de Pareto, não é uma estratégia que maximiza o resultado deles. Por quê? Porque eles não chegaram a um resultado cooperativo, eles não adotaram uma atitude de cooperação, porque não acreditavam um no outro. Esse não acreditar um no outro levou a um resultado subótimo, a um resultado que não é o melhor. E é chamado esse resultado, do ponto de vista da teoria de jogos, de equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash, nesse caso, mostra claramente que o resultado alcançado não é um resultado ótimo do ponto de vista paretiano. A próxima lâmina vai na mesma lógica, né? O ideal aqui nesse jogo seria tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, durante a Guerra Fria, adotar uma política de desarmamento. Por que uma política de desarmamento? Porque se eles jogassem cooperativamente, ambos estariam seguros, não teria a chance de bombas nucleares, de uma guerra que mataria milhares de pessoas de um lado e de outro. Tá? Ou seja, se eles jogassem de forma cooperativa, seria uma decisão bem mais racional. Né? Teriam mais dinheiro para políticas públicas, políticas sociais, teriam mais, conseguiriam mais facilmente equilibrar as suas contas públicas. Né? Então, a melhor decisão da União Soviética e dos Estados Unidos seria desarmar. Mas não é esse o resultado. O resultado, se a gente for ver o jogo, assim como a gente viu para o dilema, seria armar e armar. É o que aconteceu, né? Durante a Guerra Fria, os dois se armaram enormemente. Não ocorreu a guerra, é verdade. Nenhum ganhou sobre o outro. Mas isso garantiu o quê? Garantiu, ou melhor dizendo, determinou grandes gastos com armamentos, desequilíbrio das contas públicas nos Estados Unidos, e para a União Soviética a consequência foi ainda mais grave. Né? O fato de gastar fortunas, né? Recursos que não tinha com o exército, né? Com a manutenção da Guerra Fria, tornou o país incapaz de manter políticas sociais, tornou o país incapaz de avançar do ponto de vista econômico, do desenvolvimento econômico, né? E terminou, né, com a queda do socialismo, o fim, um dos fatores determinantes para o fim do regime socialista na União Soviética, né, ou seja, no leste europeu. Aqui a mesma coisa, né? Nós temos um jogo entre dois jogadores, Irã e Iraque. Eles produzem petróleo, né? E a estratégia deles, ideal, seria diminuir a oferta, produção baixa. Se ambos escolhessem essa oferta, receberiam o maior lucro possível, 50 mais 50. Seria um resultado cooperativo, um resultado ótimo do ponto de vista de Pareto. Juntos ganhariam 100 bilhões de dólares, né? E teriam grande vantagem, né? Porque aumentariam o seu lucro. Porém, não é assim que acontece. Nash explicou que cada um olha do seu ponto de vista individual, né? Ou seja, escolhe sua estratégia acreditando na estratégia que o outro escolheria. Dentro dessa lógica, o que vai acontecer? Tanto Irã quanto Iraque não agirão de forma cooperativa, não agirão de forma a cooperar um com o outro, de tal forma que o resultado desse jogo é idêntico ao resultado dos dois jogos anteriores. Ambos irão adotar a estratégia de produzir muito, de tal forma que o resultado, vamos voltar lá,
alcançará o segundo quadrante, né? Produzir muito não garante maximização do lucro. Ambos ganharão 40 milhões, totalizando 80. Se jogassem de forma cooperativa, se garantissem o resultado cooperativo, e o lucro subiria para 50 bilhões cada. Novamente, a teoria dos jogos mostra que o comportamento individual, a falta de confiança no outro jogador ou nos outros jogadores, nos outros agentes políticos, nos outros agentes sociais, nos outros agentes econômicos, afeta a tua decisão. Baseado nessa crença de que o outro não vai cooperar, medo de que o outro não vai cooperar, tu toma as decisões baseado na maximização individual e não na maximização coletiva, de tal forma que a decisão do Irã e do Iraque não é uma decisão ótima do ponto de vista paretiano, não é uma decisão que vai atingir o máximo resultado possível. O máximo resultado possível para ambos seria produção baixa e produção baixa. Novamente, nós temos aqui dois jogadores, duas empresas grandes na área de produção de cigarros, né? E elas querem maximizar o seu lucro. O grande problema aqui é que as empresas, para maximizar o lucro, teriam que gastar pouco com publicidade, né? Não fazer publicidade. Se ambos não fizessem publicidade, ambas ganhariam 4 milhões cada uma de lucro. O problema é o medo, tem uma guerra aí, uma guerra empresarial, uma guerra de negócio. Será que a outra vai se comportar de acordo com o que a gente estabeleceu, com acordo, com conluio, né? Com acordo tácito, com acordo informal que a gente estabeleceu, com acordo não contratual, mas o acordo de palavra? Isso é o medo de uma, da Marlboro e da Camel, de tal forma que cada um vai escolher a sua estratégia, não acreditando exatamente que a outra vai adotar um comportamento cooperativo. Novamente, o resultado ótimo do ponto de vista peritiano seria esse aqui, o quarto quadrante. Porém, se a gente for fazer o jogo, vamos fazer o jogo aqui, ó. Se a Camel decide fazer publicidade, qual é o melhor resultado para a Marlboro? É fazer publicidade, porque 3 é melhor que 2. Se a Camel decide não fazer publicidade, qual é o melhor resultado para Marlboro? É fazer publicidade, porque 5 é melhor do que 4. Se a Marlboro decide fazer publicidade, qual é o melhor resultado para a Camel? Fazer publicidade, porque ao fazer publicidade ganha 3, ao não fazer ganha 2. Se a Marlboro decide não fazer publicidade, qual é o melhor resultado para a Camel? Fazer publicidade, porque ganhar 5 é melhor que ganhar 4. É o único quadrante que vai ter 2 estrelinhas, vai ter 2 resultados. Aqui, esse é um resultado cooperativo? Não, eles não estão cooperando, eles estão gastando boa parte do seu lucro com o pagamento de publicidade. Não chegamos a um ótimo paretiano, chegamos a uma situação subótima, chegamos a uma situação em que a falta de cooperação não levou a um resultado máximo, que seria o resultado do quarto quadrante. Bom, dito isso, nós podemos agora começar a falar de oligopólio. Por que é importante a teoria dos jogos? Porque a teoria dos jogos explica justamente como as empresas se comportam, né? Como as empresas agem em um mercado que tem 2 ou mais participantes, né? Geralmente mercado onde tu tem poucas empresas e que há a possibilidade dessas empresas negociarem, há a possibilidade dessas empresas estabelecerem acordos. Bom, aqui nós mostramos os 4 tipos de estruturas de mercado, né? Basicamente, nós podemos dividir os mercados em mercados perfeitos e imperfeitos. Mercado imperfeito está aqui, competição perfeita. Seria um mercado onde não há necessidade de regulação, não há necessidade de intervenção do Estado, não há necessidade de nenhum tipo de regulamento, norma, de adequação, porque o mercado funciona perfeitamente, né? A assimetria de informação, a livre entrada e saída de empresas, né? As empresas isoladamente ou em grupos não têm poder de mercado, o mercado é bem distribuído, a grande quantidade de ofertantes e demandantes. Então seria o caso, por exemplo, de uma feira de final de semana, de uma rede de camelôs,
da produção de hortifruti granjeiros, há uma grande quantidade de produtores e de demandantes, né? Há uma grande quantidade de mercados onde tu tem uma condição próxima de competição perfeita. Nesse caso, muito pouco deve ser feito, ou melhor dizendo, quase nada deve ser feito, porque o mercado, né, os mecanismos de mercado são suficientes para estabelecer um preço justo e, por consequência, um lucro não extraordinário para as empresas. O problema são os mercados imperfeitos. A aula de hoje a gente vai trabalhar com o oligopólio, é o capítulo 16 do Mankio, que eu sugiro a leitura de vocês. Né? O monopólio, a gente vai tratar a aula que vem, que é um único ofertante, né? O oligopólio são poucos ofertantes. E a competição monopolística é uma derivação de um mercado perfeito, de um mercado em concorrência, onde empresas tentam diferenciar o seu produto, tentam buscar uma diferenciação do seu produto através de publicidade, através de estratégias que fazem com que aquele produto, mesmo participando de um mercado com grande concorrência, se torne diferenciado. Bom, então, como eu falei para vocês, essa aula de hoje é sobre oligopólio. Né? Aí nós temos, dentro do oligopólio, nós temos o oligopsônio. Né? O que seria o oligopsônio? Poucos compradores. Oligopólio, poucos vendedores. Dentro do oligopólio, nós temos uma situação específica. Né? Duopólio, seriam dois compradores. Aliás, desculpe, dois vendedores. E duopsônio, apenas dois compradores. Ok? Então, oligopólio é quando tem poucos compradores, geralmente 2 a 5, 7, 10 10 vendedores do oligopólio, e o oligopsônio 2, 3, 4, 5, até 10 compradores. Então, oligopólio é uma situação em que eu tenho poucos compradores, poucos vendedores, e oligopsônio, poucos compradores. Ok. Então, aqui, um oligopólio é um mercado com, como eu falei para vocês, com poucos vendedores. Se fosse oligopsônio, seria poucos compradores. Cada um oferecendo um produto similar e idêntico aos demais. Tá? O mercado de bola de tênis, né, tem poucas empresas que, para quem joga tênis, né, poucas empresas que produzem essas bolinhas de tênis. Outro mercado é o petróleo. Né? Nós temos a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, na qual tu tem poucos ofertantes de petróleo, que formam um oligopólio, que formam um conjunto de empresas de poucos países, melhor dizendo, que ofertam este produto, ofertam petróleo cru e detém boa parte das reservas mundiais. Ok, então aqui nós temos um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte: nós temos nesse exemplo uma demanda por água. Vamos imaginar primeiro uma situação de monopólio. Se tivesse apenas uma empresa, ela iria maximizar o seu lucro a um preço de 60, vendendo 60 galões de água. Por que ela maximizaria o seu lucro nessa quantidade? Porque obteria uma receita total de 3.600. 3.600 é o máximo aqui na terceira coluna que ela poderia alcançar. Lembrando que, ao atuar como monopolista, ela pode determinar o seu preço. E ela vai determinar o preço do seu produto, né, do seu bem, para maximizar o seu ganho. Se ela maximizar, por exemplo, em 110, ela vai vender apenas 10 galões, tendo uma receita total de 1.100. Se ela vender a 70, ela vai vender apenas 50 galões, tendo um lucro, uma receita total, um lucro total de 3.500. Porém, se ela vender a 60, ela vai vender 60 galões, ganhando a receita total e um lucro total de 3.600. Depois, se ela aumentar o preço, se ela, melhor dizendo, diminuir ainda mais o preço, ela vai vender mais, é verdade. Por exemplo, se ela diminuir o preço bastante para R$ 20 o galão, ela vai vender bem mais. Em vez de vender 60, vai vender 100. Porém, o lucro dela vai diminuir de 3.600 para 2.000. Não é negócio para ela. A empresa que for monopolista, ela vai querer maximizar o lucro através da determinação de preço. É ela que determina o preço. E ao determinar o preço, ela vai determinar um preço que
não maximiza a quantidade, ela não está interessada em maximizar quantidade, ela está interessada em maximizar preço, de tal forma que a receita total será 3.600. Então, para uma empresa monopolista, essa empresa ela irá determinar preço, porque ela tem o poder de determinar preço, o monopólio é isso, né? Uma empresa monopolista tem o poder de determinar preço, ela vai estabelecer o preço de R$ 60 no mercado e vai conseguir vender 60 galões, ganhando o total de 3.600 reais ou dólares, né? Que seria o lucro total. Bom, mas aí nós temos a seguinte situação. Vamos supor que mais uma empresa entre no mercado. Tá? Vamos supor que outra empresa participe desse mercado de tal forma que duas empresas têm que dividir esse mercado. Elas vão entrar num acordo. Que acordo é esse? Elas vão formar um cartel, vão se reunir, vão formar um conluio e entrar num cartel. Para quê? Por que eles vão formar um conluio e construir um cartel? Porque é vantajoso para elas. Porque se elas agirem de forma cooperativa, se elas agirem de forma a garantir um poder de monopólio, ou seja, se elas conseguirem determinar o preço da água mineral no mercado, elas vão ganhar mais. Então, essas duas empresas, que a gente chama de duopólio, né, elas vão atuar de forma cooperativa, ou pelo menos vão tentar atuar de forma cooperativa para maximizar os seus ganhos. O que elas vão fazer? Elas vão se reunir na calada da noite, vão se reunir de forma não oficial, de forma oficiosa, né, às escuras, e vão buscar um melhor resultado. Porque elas se reúnem, a gente falou, por exemplo, pode ser duas grandes empresas, Fonte Juí e Sarandi, são as duas únicas que ofertam a água na, em uma determinada região, uma determinada cidade. Bom, e vão chegar ao seguinte: olha, a melhor situação para nós é agir como monopolistas, como se nós fôssemos uma só. E o que é agir monopolista? Olha, dado que nós duas estamos atuando no mercado, vamos estabelecer o preço de R$ 60. Ao estabelecer o preço de R$ 60, nós vamos conseguir vender 60 galões e obter um lucro de 3.600. Como somos duas empresas, nós vamos ter que dividir esse lucro. 3.600 dividido por 2 vai ser 1.800, ou seja, cada um vai ganhar 1.800. Aí a outra vai dizer, não, mas por que a gente não bota o preço de R$ 80? Melhor ainda, né? 80, vamos botar R$ 100 para as duas, vamos botar 100. Bom, aí as duas botam R$ 100 nesse mercado. O que vai acontecer? A quantidade demandada, a quantidade consumida de galões naquela região, naquela cidade, vai cair para 20. O lucro obtido vai ser 100 vezes 20, 2.000. Puxa, vai ter que dividir esse lucro entre elas. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Será que 1.000 é maior ou menor do que 3.600? Evidentemente que vai ser pior. Não é uma boa estratégia aumentar muito o preço. Quanto maior o preço, ó, se eu sair de 60 para cima, aumentando o preço, num acordo, num conluio, o lucro delas vai cair. Se eu diminuir o preço de 60 para baixo, para aumentar as vendas, também não vai adiantar. Vamos botar um preço bem baixo, nós duas, vamos botar R$ 20. Olha o que vai acontecer: R$ 20. Vai vender mais, em vez de 60, vai vender 100. Porém, o lucro também vai cair de 3.600 para 2.000. Então, a melhor estratégia para as duas empresas é um acordo que garanta um preço de 60. Esse preço de 60 vai determinar uma quantidade vendida de galões de 60 e uma receita total, um lucro total de 3.600. Então, primeira situação, se fosse em concorrência perfeita, não haveria necessidade nenhuma de intervenção do setor público de regulação, né? As empresas produziriam sem ter condições de estabelecer acordos, né? Há tantas empresas, há uma infinidade de empresas, há inexistência de barreiras, né? É impossível a formação de um cartel, a formação de um conluio. Todas as empresas vão participar desse mercado. Em concorrência perfeita, né, a situação seria uma situação ideal do ponto de vista do consumidor. Por que seria ideal? Porque as empresas venderiam 120 galões, né?
porque o custo marginal é próximo de zero. Então, a quantidade demandada de galões seria muito maior e o lucro dessas empresas que atuam no mercado em concorrência perfeita seriam menor. Por que o lucro seria menor? Porque elas não têm o poder de determinar o preço, porque elas não têm o poder de controlar o preço. O preço é dado pelo mercado. Então, em concorrência perfeita, a situação seria essa, né? Ao invés de ofertar 60 galões, como ocorreu em monopólio e até mesmo em oligopólio, a oferta de galões seria 120, né? E o mercado estaria funcionando de forma eficiente, de forma a maximizar os ganhos, né, tanto das empresas, que não teriam lucros extraordinários, teriam lucros normais, quanto dos consumidores, que estariam recebendo e demandando uma quantidade maior de água mineral a um preço mais baixo. O problema é que nós estamos falando de estruturas imperfeitas. Bom, ok? Monopólio. Monopólio é uma, como eu falei para vocês, no monopólio a situação é um pouquinho diferente. Se tu tem um monopólio, essas empresas estariam, essa empresa, no caso, uma única empresa, estaria controlando todo o mercado, teria o poder de dominar toda a cidade, toda a região na oferta de água mineral. O que ela faria? Ela determinaria preço. E como a gente viu, se ela é uma única empresa, ela não precisa entrar em acordo com ninguém, não precisa esperar que o mercado estabeleça o preço através da relação entre oferta e demanda. Ela simplesmente faria uma determinação de preço que maximizasse seu ganho. Qual é o preço que maximiza o ganho de um monopolista? R$ 60. Se vender 60, se cobrar 60, vai vender 60 galões. 60 vezes 60 vai ganhar 3.600. 600 vai ser a receita total máxima e ela vai maximizar o seu lucro, vai tirar todo esse dinheiro para ela. Tá? Ou seja, se eu for monopolista, se a empresa for monopolista, ela vai cobrar R$ 60, vai vender 60 galões e vai ganhar a receita total máxima, o lucro total de 3.600. Do ponto de vista do bem-estar social, o resultado será ineficiente, né? Já que a quantidade de água vendida será inferior ao nível socialmente eficiente, que é 120. Tá? Ou seja, 60 galões não serão negociados no mercado, porque o mercado não está funcionando bem, porque o mercado é um mercado de monopólio. Bom, agora vamos para o duopólio, que é um tipo especial de oligopólio. Como eu falei, agora entra outra empresa, tem duas empresas. Né? Essas empresas elas querem atuarem como monopolistas, ou seja, elas através de conluios, da formação de cartel, elas buscam o poder do monopolista, poder de monopólio. Para isso, elas fazem um acordo, que o acordo é o seguinte, nós vamos dividir o mercado, 50% para mim e 50% para ti. E vamos agir como monopolista. O que é agir como monopolista? É determinar o preço. Qual é o preço que maximiza o lucro, de acordo com aquela tabela? É R$ 60. Então, as duas vão chegar ao seguinte acordo, vamos vender R$ 60. Vamos vender R$ 60 a R$ 60 o galão, vamos conseguir vender 60 galões e R$ 60, 60 galões, o total vai dar um lucro de 3.600. Esse lucro vai ser dividido entre as duas, 1.800 para cada um. Qualquer outro preço que elas acordarem, seja para mais, seja para menos, olhem a tabela, revisem a tabela, tá? Repetindo, qualquer outro preço, seja para mais ou seja para menos, o lucro total será menor. Dividindo, evidentemente que também será menor. Então, o que elas vão fazer? Vão buscar agir de forma cooperativa, vão buscar agir através de um cartel. De que forma vão agir através de um cartel? Produzindo cada uma, aliás, estabelecendo um preço único, um preço de acordo, que seria R$ 60, e conseguindo vender 60 galões, de tal forma que ganhem 3.600, e esses 3.600 sejam divididos entre as duas, cada uma ganhando 1.800. Aqui, ó. Com um acordo, cada empresa vende 30 galões e obtém um lucro total de 3.600. O lucro de cada empresa será 1.800, 50% para uma, 50% para outra, tá? Cada empresa vende 30, 30 mais 30, 60. 60 vezes o preço que elas determinam, que é de R$ 60, lucro total de 3.600. 3.600 dividido para cada empresa vai dar 1.800 para cada um. O grande problema
O grande problema do cartel, o grande problema do oligopólio é que muitas vezes o acordo é mais, nem sempre é cumprido, ou seja, nem sempre a cooperação ocorre. Por quê? Como a gente viu lá atrás, nos exemplos da teoria dos jogos, não cumprir a regra, não obedecer o acordo, pode ser vantajoso para uma ou para outra empresa. Tá? Então, pode ser interessante que cada uma adote uma estratégia não cooperativa, uma estratégia em que ela irá buscar maximizar o lucro individual, não o lucro coletivo, não o lucro através do acordo. Né? Então, o acordo seria cada uma vender 30 galões. Porém, uma pode pensar assim: puxa, eu posso vender mais. Eu posso dizer que que a outra empresa vai vender 30, mas eu vou cobrar um preço menor ou um preço maior e ganhar mais dinheiro. Ou seja, eu vou tentar romper esse acordo, porque ao romper esse acordo será vantagem para mim. Eu posso ganhar mais que a outra empresa, ficar mais forte, ficar mais com maior poder em relação, poder financeiro em relação a outra empresa. Né? Aqui está a questão. Né? Um cartel deve concordar não sobre o nível total de produção, mas também sobre a quantidade a ser produzida pelos membros. Né? Quando tu tem um acordo, nesse caso, a gente tinha 30 galões para cada um, né? Que vai ser obtido, que vai ser dividido no acordo, né? A um preço de R$ 60 o galão. O problema é o seguinte: quem conseguir produzir mais ou vender a um preço menor poderia obter um lucro maior de forma individualizada. Foi o que eu falei ali na lâmina anterior. Quem conseguir produzir mais ou vender a um preço menor poderia pegar uma parte maior do mercado e ter um lucro maior na relação com a sua concorrente. Ou seja, há incentivos, há motivos, há estímulo para romper o acordo. E esse estímulo, como a gente viu lá atrás, no exemplo do dilema dos prisioneiros, vai fazer com que esse acordo não seja sustentável, esse acordo não possa ser duradouro. Né? Há muitos incentivos, há incentivos financeiros para romper o acordo e ganhar em relação ao teu concorrente. Na verdade, essas empresas concorrem o mercado de água mineral, assim como os prisioneiros queriam, cada um concorriam, porque a sua estratégia afetava o tamanho da pena do outro. Assim lá como o Irã e Iraque, né, também concorriam, assim como Estados Unidos e a União Soviética também concorriam. Aqui está o resultado, olha aqui, pessoal. O jogo aqui explica. Nós temos duas empresas, né? A empresa JEC e a empresa GIL. Pode ser simplesmente pessoas, mas pode ser empresas, né? O ideal seria, né, se agissem de forma coletiva, se agissem de forma cooperativa, o resultado seria o quarto quadrante aqui, pessoal. Seria vender 30 galões e 30 galões. Ambos, a gente olhando para a tabela, vocês veem isso, ganhando 1.800, total de 3.600. E seria do ponto de vista coletivo, do ponto de vista paretiano, seria o ótimo, né, porque estariam ambos maximizando. Mas aí tem um problema. Será que a outra empresa vai se comportar do jeito que eu espero? Vejamos. Se a empresa do Gil vende 40 galões, qual é a melhor decisão do Jack? Vender 40 ou vender 30? É vender 40. Se a empresa do Gil vende 30 galões, qual é a melhor estratégia do Jack? Vender 40 ou vender 30? É vender 40. Se o Jack vende 40 galões, qual é a melhor decisão do Gil? Vender 40 ou vender 30? Vender 40. Se a decisão do Jack é vender 30, qual é a melhor decisão do Gil? Vender 40 ou vender 30? É vender 40. Moral da história: o equilíbrio vai se dar nesse segundo quadrante, como a gente viu nos exemplos anteriores. Só que esse segundo quadrante vai dar um lucro para cada um de 1.600, 1.600 mais 1.600, 3.200, que é menor do que esse lucro. Mas por que deu esse resultado? Por que eles não chegaram ao quarto quadrante?
porque cada um tem medo da ação do outro, do comportamento do outro. O acordo, como eu falei para vocês, é um acordo tácito, é um acordo às escuras. Eles foram lá à noite e chegaram a um acordo, né? Se reuniram e chegaram. Mas será que o outro vai cumprir? Será que esse acordo realmente ele é crível? Será que esse acordo é confiável? Será que eu vou ter condições de acreditar de que ele vai cumprir esse acordo? Porque se ele não cumprir, ele vai ganhar muito mais dinheiro que eu. Vejamos, vamos supor que o Gil cumpra o acordo, tá? E venda apenas 30 galões, ó, estou mostrando aqui com o mouse. Se o Jack vender 40, o lucro do Jack vai ser bem maior que o lucro desculpe, que o lucro do Gil. Então, romper o acordo é vantajoso, tanto para o Jack quanto para o Gil. E eles sabem que romper o acordo é vantajoso. Por isso que um não acredita na cooperação do outro. Por isso que o resultado não vai ser um resultado cooperativo. O equilíbrio de Nash vai ser um jogo onde o resultado se encontrará no segundo quadrante, onde está aqui o meu mouse, e as empresas vão ter um lucro menor do que teriam se jogassem de forma cooperativa. Ou seja, é um resultado subótimo. Então, sem acordo, né, cada empresa terá um ganho de apenas 1.600 ao invés de 1.800. Tá? Por quê? Porque elas não confiam no comportamento da outra, né? Se elas estabelecessem um acordo e o acordo fosse cumprido, elas ganhariam cada uma 1.800. Né? Então vamos ler aqui. Ó. Eu também poderia produzir 30 galões. Nesse caso, seria vendido um total de 60 galões ao preço de 60. Meu lucro seria 1.800. É o ideal, né? Agir de forma cooperativa. Ou então eu poderia produzir 40. Neste caso, seria vendido um total de 70 galões ao preço de 50. Meu lucro seria 2.000. Se eu agisse de forma não cooperativa, né, tentasse enganar o outro, eu teria um lucro maior. O problema é que o outro também pensa da mesma forma. Tá? O outro pensa da mesma forma. Ao pensarem os dois da mesma forma, né, de forma individual, de forma a maximizar o ganho individual e não o ganho coletivo, o resultado final será um resultado subótimo. Um lucro total de 3.200, dividido entre os dois, vai dar 1.600, que é menor que 1.800 e 1.800, que é agir de forma cooperativa. O que acontece no caso de um oligopólio? A tendência é a formação de cartel. Porém, esse cartel ele não é sustentável. Na maioria das vezes, ele não é sustentável. Por quê? Porque as empresas acreditam que é vantajoso romper o acordo para aumentar os seus ganhos. As decisões individuais irão determinar um resultado subótimo, né? Ou seja, um resultado que não é um resultado cooperativo. Esse resultado cooperativo só ocorreria se ambos se esse acordo fosse duradouro, né? Aí maximizaria um lucro de 3.600, 1.800 para cada, 1.800 para cada. Irão produzir mais do que seria produzido por uma empresa monopolista, como a gente falou. Se fosse uma empresa monopolista, iria produzir apenas 60, porque maximizaria o seu lucro. 3.600. O que a gente viu ali no joguinho do Gil e vamos ver tá aqui, ó. O que a gente viu aqui no jogo do Gil e da Jack? De que o resultado será 40. Ambos irão vender 40 galões. Ou seja, não vão vender 30 e 30 como seria no monopólio. Então não será um resultado monopolista. Por que um resultado monopolista é melhor para eles? Porque maximiza o lucro. Então, irão produzir mais do que seria produzido por uma empresa monopolista. Cada empresa irá produzir de maneira que a produção total será maior do que a produção de monopólio, que seria 60 galões a 60 reais. O resultado final será um resultado não cooperativo, né? Será um resultado subótimo. A teoria dos jogos mostra que a cooperação é necessária para garantir um lucro máximo, principalmente, né, em mercados que têm duas ou mais empresas que atuam, que tem grande parcela desse mercado. O problema é que a teoria dos jogos mostrou que a cooperação é muito improvável. Né? O acordo será tanto mais frágil quanto maior o número de empresas no cartel. Mais difícil é chegar a um acordo, né, quanto maior o número. Aqui a gente está falando de um duopólio, apenas duas empresas. Mas vamos imaginar que eu tivesse
5, 6, esse acordo seria muito mais difícil, né? E o cumprimento desse acordo seria muito mais difícil. Aqui tem uns exemplos de cartéis. Para quem viu o filme Cidade de Deus, deve se lembrar de que lá a favela, aquela região lá do Rio de Janeiro, ela é dividida por zonas. E tinha 3 ou 4 grandes grupos de traficantes. Tá? E cada um entrava num acordo. Né? Essa área é minha, aquela área é tua. Né? Cada um não invadia a área do outro. Se formava um cartel, se estabelecia um preço, né, da droga, e claramente esse acordo era mantido através do quê? Através de coerção, através de ameaças. Né? Se essas quadrilhas, se esses traficantes fossem de força equivalente, haveria a manutenção desse acordo, né? Ou seja, cada um, através de ameaças, através da violência, não deixaria o outro invadir a sua área. Quando uma ou outra quadrilha enfraquece, a quadrilha mais forte vai lá, através da violência, e toma controle da outra área. Ou seja, o acordo não é duradouro. O acordo só será duradouro se houver, digamos assim, coerção, ameaças e penalizações críveis, de tal forma que as partes se sintam ameaçadas, se sintam preocupadas em não cumprir o acordo. Ou seja, a única forma de tu manter um cartel, de tu não fazer com que uma das partes rompa o acordo, é através da coerção, é através da pressão, através da violência. É o exemplo aqui da outra foto. Aqui nós temos uma foto de Chicago, no início do século passado, né, a famosa Lei Seca, que estabelecia justamente uma guerra, né, de máfias, né, a máfia de Chicago, Al Capone, né, e cada máfia, tinha a máfia da Califórnia, tinha a máfia de Chicago, tinha a máfia de Nova York. Cada máfia dominava uma região do país, dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. A mais famosa foi a de Al Capone, lá na região de Chicago, que era muito violenta. E elas dividiam os mercados. Né? Cada uma tinha o seu mercado. Era um grande oligopólio. Tinha 4, 5, 6 grandes máfias nos Estados Unidos, em 4, 5, 6 regiões, e elas dividiam esse mercado. E nenhuma entrava no mercado da outra. Por quê? Sabiam que se uma entrasse no mercado da outra, a consequência seria a morte da mulher, dos filhos, da família, todo tipo de ameaça, todo tipo de penalização. É a única forma de o cartel se manter, através da coerção, através do poder de coerção. Sem esse poder de coerção, se não tiver uma ameaça crível, uma ameaça confiável, há estímulo, há incentivos para o rompimento do cartel. Aqui, ó, aqui são os países membros da OPEP, né, em azul escuro, né, a Venezuela, a Arábia Saudita, Irã, Iraque, né, são grandes países produtores de petróleo, que formaram um oligopólio, um conjunto de não mais que 10 países que controlam ou controlavam boa parte da produção de petróleo no mundo. Então, tu tem a capacidade de, através de acordos, aqui não tem poder de coerção, né? Nenhum país vai chegar e invadir o outro porque não está cumprindo o acordo, né? Ou seja, a capacidade de manter esse cartel até é mais difícil, né? É através de reuniões, de encontros, né? De conscientização um do outro, de que se agirem conjuntamente, agirem de forma cooperativa, os ganhos, os lucros serão maiores. Esse texto aqui eu não vou ler para vocês, mas esse texto está no livro do Mankell, tá? No capítulo 16, dos oligopólios, e essas lâminas também estão na pasta do Mudo. O que fala esse texto? Esse texto fala justamente sobre a organização dos países exportadores de petróleo, né? Sobre a OPEP, né? Sobre o cartel, que foi formado ainda lá na década de 60, incluía alguns países, depois outros países foram agregados, e buscava o quê? Buscava controlar a oferta de petróleo, né, de forma a garantir um preço mais alto. Esse cartel ele foi muito bem sucedido, né, no início, principalmente na década de 70, né,
garantindo preços elevados para o petróleo, mas a partir dos anos 80, o cartel enfraqueceu, a cooperação não foi a mesma, o preço do petróleo começou a cair, né? Os países que dependiam do petróleo começaram a buscar outras fontes de energia, de tal forma que hoje, né, se a gente comparar o preço do petróleo hoje com o preço do petróleo há 30, 40 anos atrás, é infinitamente menor. Sugiro a leitura desse texto, né, nas lâminas do professor ou diretamente no livro que eu encaminhei para vocês. Aqui é outro exemplo de cartel, né, muito conhecido no Brasil, que é os postos de gasolina, né? Se vocês olharem a foto ali, vocês vão ver que nas tabelas os preços são muito semelhantes, né? É uma forma de acordo. Novamente, o problema aí é manter o cartel, garantir a formação desse cartel, garantir a continuidade do acordo, né? Há incentivos de uma ou de outra parte para que haja um rompimento desse cartel, porque ao romper o cartel, como a gente viu ali na teoria dos jogos, o ganho individual será maior. O problema é que todos se comportando dessa forma, o resultado será subótimo. Aqui uma charge, né? Se reclamarem do preço alto, digo o preço, digo que é porque adicionamos muita gasolina no álcool, combinado? Ou seja, o que eles fizeram? Levaram um preço através de um acordo. Ele tem vários proprietários de gasolina, né, que entraram num acordo e estabeleceram um preço mais alto para a gasolina, de tal forma a garantir um maior lucro. Se esse acordo será duradouro, vai depender da capacidade do cartel de manter o acordo. Como a gente viu, alguns cartéis, como os traficantes do Rio de Janeiro, traficantes de droga no Rio, o pessoal que comercializava bebidas, né, proibidas durante a lei seca nos Estados Unidos, conseguiam manter o cartel através do poder de coerção, né, através da violência, através do medo, né, de retaliações, do medo de penalizações. Através, aqui tem uma questão interessante, né? Através de jogos repetidos, né, é mais provável que ações coercitivas e punições possam ser mais efetivas. Se o jogo se repetir várias vezes, os participantes do cartel vão pensar assim: puxa, será que não vale a pena? Se eu retalhar, se eu enganar ele nessa jogada, na semana que vem ele é que vai me enganar. Na outra semana eu engano de novo ele e assim vai indo, né? Ou um terceiro engana. Se o jogo for muitas vezes repetido, talvez os participantes do cartéis possam pensar de forma cooperativa, dizendo: puxa, tá bom, eu engano essa semana e ganho vantagem sobre o vendedor B, C e D. Mas semana que vem o vendedor B vai tentar enganar a gente, porque eu enganei essa semana. Depois, na outra semana, o C vai enganar os outros, e assim sucessivamente. E nunca nós vamos ter uma vantagem. Qual vantagem? De agir de forma cooperativa. Então, se o jogo for repetido, né, é mais provável, é mais factível, né, que haja uma cooperação. Ó, depois de desrespeitar o acordo, a outra empresa, a B, a C, a D, né, terá todos os motivos para fazer o mesmo, de tal forma que nessa estratégia, de forma repetida, todos perdem. Se for uma só vez, é bem mais vantajoso romper o acordo. Agora, se o jogo for repetido várias vezes, tá, essa estratégia de não cumprir o acordo pode ser uh, pode ser muito ruim, né? Pode ser muito nefasta para todos que participam do cartel. No jogo do Dilema dos Prisioneiros, no jogo do Dilema dos Prisioneiros, é uma única rodada. Já num jogo de mercado, como o da água mineral, tu tem várias rodadas, vários jogos que se repetem ao longo do tempo. Isso é uma diferença importante. Como combater os oligopólios? Tem várias formas de combater os oligopólios, através das políticas públicas de comando e controle, né? Estados Unidos é pioneiro na lei antitrust, já em 1890, ou seja, a lei já existe há 130 anos, no final do século XIX já existia essa lei, tem a lei Sherman, que acho que é de 1910, né? Ou seja, há uma série de políticas
que países como os Estados Unidos adotam para garantir a concorrência e evitar a formação de cartéis, né? Proibição da fixação do preço de revenda, ou seja, proibição da fixação de um preço que vá limitar a concorrência, controle do uso de preços predatórios, política de antidumping, né? Empresas mais poderosas baixam o preço no mercado para retirar empresas mais fracas, para eliminar o lucro de empresas mais fracas e, consequentemente, forçar com que elas saiam do mercado, proibição de vendas casadas, controle de fusões de empresas, tudo isso são estratégias, são políticas públicas para minimizar o poder dos oligopólios, para minimizar as condições de formação de cartéis, né? Essas políticas elas podem ser adotadas através da regulação. Aqui a lei Sherman, de 1890, e também tem a lei Clayton, de 1914. São leis antitruste criadas há mais de um século nos Estados Unidos. Né? Isso tudo, repetindo, está no capítulo 16 do Mânquio. Aqui também, esse é um texto que eu tirei do capítulo 16 do Mânquio, sugiro a leitura, né? O que fazer, né? Evitar fusões, evitar que poucas empresas dominem o mercado. No Brasil existe um órgão chamado CAD, que é o Conselho de Administração e Defesa da Economia, que é um conselho que busca basicamente garantir a concorrência, que analisa todo tipo de fusão de empresas, né? Perdigão Sadia, Garoto Nestlé, empresas, a Antártica Brahma, né? Quanto maior essa fusão, quanto maior a concentração de mercado, menor será a concorrência. Quanto menor a concorrência, mais desequilibrado, mais ineficiente for o mercado. Então, o CAD é um órgão, um conselho, que analisa todo esse tipo de fusão, todo esse tipo de formação de oligopólios, né? E busca garantir a concorrência, busca garantir a competição no mercado para que ele funcione da forma mais eficiente possível, não precisando, evidentemente, de regulação pública, de normas, de regras, para evitar distorções. Aqui o caso da Microsoft também é muito interessante, né? Fala, né? Explica bem como o Bill Gates, né? E a Microsoft cresceu absurdamente na década de 90, né? Hoje o Bill Gates seguramente é um dos 5 homens mais ricos do mundo, né? Muito polêmico, né? E aí uma das formas que garantiu o aumento o crescimento muito rápido da Microsoft foi justamente adotar políticas, melhor dizendo, adotar estratégias não concorrenciais, né, de forma a garantir que a sua empresa tivesse uma participação muito grande no mercado, né, tomasse o mercado rapidamente, né, através de vendas casadas, através de que outras empresas não pudessem entrar no mercado, né? Então, várias ações, várias estratégias foram adotadas pela Microsoft, né, para garantir um mercado cada vez maior. Evidentemente que isso gerou problemas junto ao governo americano, né, junto à justiça americana, que via nessas estratégias da Microsoft um prejuízo para a competição, um prejuízo para a concorrência do mercado. Tá? Aqui está o texto, todo esse texto ele também está nas lâminas que eu passei para vocês e no capítulo 16 do Mânquio. Então é isso. Quais são as conclusões dessa aula? É de que os oligopolistas maximizam seu lucro formando um cartel e agindo como se fossem um monopolista. Mas o problema é que eles tomam individualmente suas decisões. E o resultado é uma quantidade maior e um preço maior do resultado do monopolista. Ou seja, embora o cartel ele seja vantajoso, ele não é cumprido. Ele só será cumprido se houver coerção, se houver punição, se houver ameaças. Caso contrário, apesar da formação do cartel, há uma tendência, há um estímulo, há um incentivo para o rompimento desse cartel. No momento que se
que os oligopolistas não agem de forma cooperativa, eles não vão ter o lucro de monopólio. Ou seja, eles vão ter um lucro subótimo, eles vão ter um lucro menor do que poderiam obter através do lucro do monopolista. Quanto maior o número de empresas de um oligopólio, mais próximo dos níveis competitivos. Ou seja, se eu tenho muitas empresas competindo no mercado, se eu tenho 10, 15, 20, é muito difícil a formação de um cartel. O cartel ele é mais viável quando poucas empresas dominam grande parte do mercado. O dilema dos prisioneiros demonstra que o interesse próprio pode impedir que as pessoas mantenham a cooperação, ainda que ela seja de seu interesse. A lógica do dilema de prisioneiros aplica-se a muitas situações, como a gente viu, né? Corrida armamentista, publicidade, problemas de recursos comuns, oligopólios. Ou seja, a lógica é de que vale a pena burlar o acordo, vale a pena fraudar o acordo. Porém, o dilema dos prisioneiros é o jogo de uma única rodada. Quando tiver muitas rodadas, essa estratégia talvez não seja melhor para os oligopolistas. Os formadores de políticas usam legislação antitrust, como a gente viu, para impedir que os oligopólios se comportem de uma maneira que reduza a competição. A aplicação dessas leis pode ser controvertida, porque alguns comportamentos que parecem reduzir a competição podem, na verdade, ter finalidades empresariais legítimas. Aqui é uma discussão entre a visão liberal e a visão daqueles que defendem a regulamentação, né? Alguns acham que a legislação antitrust, ao invés de ajudar o funcionamento do mercado, atrapalham ainda mais. Ok, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Tá? Essa aula foi gravada e agora nesse domingo, né, à tarde, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre essa aula remota e também resolver alguns exercícios relativos a essa matéria. Agradeço e um bom dia para todos.